pessoal, tudo bem? Professora Briane Mourão aqui mais uma vez, como vocês já bem sabem, né? Começando a aula aqui para os 7º anos, falando um pouquinho sobre a ideia de polígonos. A gente já teve aula sobre polígonos anteriormente, avançamos bastante. Hoje a gente faz uma revisãozinha e aí a gente vai aprofundar um pouquinho mais esse conhecimento, tá certo? Então fica aí ligado e a gente conta com a participação de vocês na nossa aula. Sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez, alunos e alunas da rede, professores e professoras, colegas, né, parceiros. Eu e o professor Tiago aqui preparamos uma aula massa e hoje, para me ajudar com o momento da interatividade, aqui a gente tem o formato da aula digital, né? Você pode assistir esse momento ao vivo ou depois assistir pelo computador ou pelo celular, pelo aplicativo. E agora sim, para me ajudar nessa interatividade da aula hoje, utilizando aí do aplicativo, eu tenho a honra hoje de trazer mais um convidado ilustríssimo, que é o professor Hélio. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Briane. E aí, pessoas? Espero que vocês estejam bem, né? Vocês estão me vendo aqui mais uma vez, participando da aula de Briane, que eu tava dizendo a ela, a gente reclama de matemática, a gente que é de outras áreas, né? A gente reclama de matemática, mas no fundo a gente olha assim e faz, pô, é massa, né? E eu gosto de estar aqui. Estou aqui no chat para falar com vocês, qualquer coisa, mandem as ordens. E não me desapontem, hein? O 7º ano é uma das turmas que a gente tem participação aí mais do que satisfatória. Venham para cá através do aplicativo. O Billy vai me dar uma ajudinha aí, colocando o QR Code na sua tela. Se você ainda não tem, não está juntinho com a gente, é a oportunidade de você acessar, ser direcionado aí tanto pelo sistema Android ou pelo sistema iOS, pelo QR Code respectivo aí do seu sistema operacional, do celular, né? E aí você acessa o aplicativo utilizando o seu login lá com a sua matrícula e a sua senha, sendo aí os 8 dígitos da data do seu aniversário, tá certo? A gente aguarda você para que a gente consiga aqui trazer interatividade para a nossa aula, tá bom? Os comentários são o que movem aqui a gente, né? A gente trabalha com essa ideia de interatividade. Além disso, a gente tem aqui a acessibilidade, né, ao nosso alcance. Hoje quem está comigo fazendo a tradução simultânea para a língua brasileira de sinais é a Jéssica. Adoro quando ela está aqui com a gente e ela gosta de matemática, viu, gente? Vamos nessa. Lá no YouTube, como eu tinha falado, né, a gente já tinha aula sobre isso, sobre polígonos, a parte inicial bem esmiuçada, e você pode rever a aula lá na playlist do 7º ano, né? Então, se você tiver alguma dificuldade de algum conceito que a gente já está vendo hoje, você dá uma olhadinha lá na playlist do 7º ano, rever a aula, que aí você pega o gancho e continua aqui a aula, tá certo? Então, agora sim, professor Tiago aqui, pedindo para a gente começar a nossa aula, o start aí, a gente vai começar fazendo aquela revisão básica. Em aulas passadas, né, gente, a gente falou sobre alguns elementos, algumas situações de identificação de um polígono, certo? Daí a gente começa a perceber, a primeira coisa que eu trouxe foi a definição. São figuras planas, fechadas, cujos lados são segmentos de reta. Então, aí a gente já tem algumas coisas, algumas características para analisar no polígono. A gente vai ter que ter uma figura fechada, não pode ser uma linha, não pode ser uma curva. Essa figura fechada vai ter que todos os seus lados são segmentos de reta, ou seja, a gente vai ter pedacinhos de reta formando esses lados, e isso a gente vai delimitar uma região interior desse polígono, né? Uma região limitada por esses segmentos, tá certo? E aí a gente tem aqui, vem do grego, que significa muitos lados ou ângulos, né? A palavra poli aí, o prefixo, olha, estou quase dando aula de português, o prefixo poli significa muitos, né? E gonos significa lados, né? E aí a gente tem lados e ângulos, né? Então a gente tem muitos lados e ângulos aí associados a essa figura, tá certo? Aqui a gente consegue enxergar vários polígonos, né? Eu gosto muito dessa imagem que o Tiago coloca, porque traz a ideia, além dos polígonos, da parte de perspectiva, né? A gente consegue perceber, apesar de estar aí na telinha da sua TV, uma coisa plana, a gente consegue perceber pelo tamanho dos segmentos que ele queria dar uma ideia de profundidade, né? Que ele estava falando aí de uma coisa que é em 3 dimensões. Mas utilizando polígonos para isso, né? A gente tem ali alguns triângulos, retângulos, losangos sendo apresentados aí através de seus traços para representar essa imagem, tá certo?
Numa das aulas, olha ali, Tiago colocou, na semana 32, há umas semaninhas atrás, a gente viu os elementos, inclusive acho que a Helena estava nessa aula, não foi, Helena? Em uma dessas aulas, a Helena estava aqui, coincidentemente, ó. E a gente falou sobre alguns elementos do polígono, né? É importante da gente perceber a relação entre esses elementos com a quantidade de lados e a quantidade de vértices que esses polígonos vão ter. E aí a gente teve que analisar, deixa eu voltar aqui, vértices, lados, diagonais, ângulos internos e ângulos externos, né? Lembrando aqui um pouquinho o que são vértices, né? A gente vai ter aí o ponto de encontro entre os segmentos, então cada pontinho aqui sinalizado em letra maiúscula. Bilito, deixa grandão, por favor. Cada pontinho aí sinalizado em letras maiúsculas vai significar o vértice desse polígono, né? A gente vai ter os lados, que vai ser a ligação entre dois vértices, então a gente tem aí os comprimentos que fazem essa região fechada. Depois a gente tem as diagonais, a gente vai explorar um pouquinho mais esse conceito na próxima aula, tá certo? Os ângulos internos e os ângulos externos. E lembra que na semana que a gente ministrou essa aula, a gente ficou aí entre finalizar diagonais e trabalhar um pouquinho o ângulo interno, só que hoje, né, nessas aulas da semana, a gente vai dar intensidade a esse tipo de cálculo, tá bom? Então, espero que vocês acompanhem por aí, tá? Nas aulas anteriores, a gente percebeu a relação entre quantidade de ângulos, né? Ângulos internos e ângulos externos. Se eu tenho um polígono com 5 lados, eu tenho 5 ângulos internos e 5 ângulos externos. Então, a gente viu que a quantidade de ângulos é idêntica à quantidade de lados. A gente conseguiu chegar nessa conclusão, tá? E aí a gente conseguiu perceber, essa foi uma pergunta que foi bem interessante, né, na aula que a gente teve. Se todos os elementos tinham essa igualdade, a gente tem a quantidade de vértices, idêntica à quantidade de lados, idêntica à quantidade de diagonais, idêntica à quantidade de ângulos internos e idêntica à quantidade de ângulos externos. Será que isso vale para todos os polígonos? Na aula em questão, a gente começou falando sobre o pentágono, e no pentágono a gente verificou que isso era verdadeiro. Mas em todos os polígonos, será que funciona? Então, a gente começa a perceber que, no caso aqui, desse octógono, será que todos os elementos, né, a gente vai verificar, será que todos os elementos vão ter a mesma quantidade? Eu tenho 8 vértices, 8 lados, 8 diagonais, 8 ângulos internos e 8 ângulos externos. Será que isso acontece? Tiago já deixou um chatzinho ali, para vocês de repente responderem e a gente vem depois com a resolução aqui, tá certo? Vamos revisar alguns conceitos, né? Os vértices, como a gente falou, são os pontos que ligam. Então, agora a gente está sinalizando para você aí quais são os elementos que a gente está trabalhando, certo? São os pontos que a gente tem aí definindo, né, o encontro dos segmentos, tá certo? Os lados, a gente tem aí o segmento de reta entre dois vértices, então vê que interessante. Para a gente definir o vértice, eu falei sobre o lado, para a gente definir o lado, eu falei sobre o vértice, né? São relacionados aí para definir um ao outro, tá certo? As diagonais são os segmentos que ligam dois vértices não consecutivos. E aí, mostrando o que aconteceu no pentágono, né, gente? A gente já tinha visto essa diagonal aí apresentando uma estrela, né? Parece uma estrela aqui pra gente. E aí, a gente definiu ângulos internos, que inclusive apareceu no comecinho da nossa apresentação. É o ângulo que é formado por dois segmentos na parte interna do polígono, né? Então, ângulo interno está na parte de dentro. Se a gente for observar os externos, aqui eu quero que você tome cuidado. Quando a gente vai observar o ângulo externo, o que acontece? A gente vai escolher um sentido, tá? Se você perceber direitinho, a gente está fazendo no sentido horário, né? E eu vou fazer o prolongamento dessas retas, ó. Eu estou prolongando essa, achei esse ângulo externo. No mesmo sentido, agora eu vou prolongar essa para baixo, né? Então, sempre no mesmo sentido, a gente vai achar o ângulo externo. Se não, a gente vai prolongar essa daqui para lá, ó. Só que se essa daqui for prolongada para baixo, a gente também vai achar o mesmo ângulo. Então, a ideia é que a gente consiga perceber a posição que a gente vai analisar o ângulo externo, seja prolongando para um lado ou prolongando para o outro. Porém, para a gente conseguir visualizar melhor, a gente prolonga sempre no mesmo sentido e aí você consegue achar todos os ângulos nesse sentido, tá bom?
E aí sim, a gente vai falar de soma dos ângulos internos de um polígono. A gente já tinha comentado sobre isso em outras aulas, mas antes de eu abrir esse arco, deixa eu falar aqui com o professor Heleno, considerações, perguntas, comentários no chat, como estamos? Davi, logo no começo da aula aqui, mandou, falando sobre os polígonos, que ele mandou assim, ó. Polígonos são figuras planas fechadas, formadas por lados que, por sua vez, são segmentos de retas e não se cruzam em nenhum ponto. Mandou um textão. Poxa, a vida vem pra cá dar aula junto com a gente. Eu fiquei aqui assim, ó, emocionado. E agora ele fez uma pergunta. Ele perguntou por que o triângulo é o polígono mais importante. Por quê? A gente tem aula sobre isso, mas eu também vou responder sobre, tá certo? O polígono do triângulo, primeiro que ele é o primeiro que a gente consegue fazer, né? Esse já é o primeiro detalhe que torna ele super importante. Com dois lados, a gente não consegue limitar uma região. No máximo, eu teria assim, tipo uma tesourinha. Então, eu não consigo fechar região alguma com apenas dois lados. Eu preciso de um terceiro para finalizar, para limitar um espaço. Já é a primeira coisa. O primeiro polígono que a gente consegue formar é um polígono com três lados e é o triângulo. A segunda ideia que torna ele muito importante é que ele é o único polígono rígido. Lembrando desta pergunta, amanhã eu vou trazer para vocês verem essa movimentação. Mas observem que todo ponto de apoio, lembra assim, por exemplo, numa quina de uma mesa ou até mesmo para segurar uma prancha. Você vê sempre aqueles triângulos, retângulos que apoiam na parede e a prancha fica em cima. Em situações, por exemplo, de pontes, a gente sempre vê a sustentação das pontes sendo feita com triângulos. Porque essa forma ela é inalterável. Se eu tiver uma forma assim, eu não consigo movimentar essa forma. Agora, se eu tiver, deixa eu colocar aqui, perguntas ao vivo sempre geram, né, esse tipo de coisa. Então, se eu colocar assim, por exemplo. Aí a gente tem um retângulo, mas aí eu posso, ó, os meus dedinhos são do mesmo tamanho, inclusive, tá? Com um palitinho fica mais fácil. Mas a gente pode movimentar os ângulos disso aqui. Então, não é uma forma firme, né? Não é um polígono rígido. O único polígono que é rígido é o triângulo. Ele tem os seus lados e ângulos inalterados. E aí é uma base de estudo para a própria arquitetura, para a própria engenharia. Aqui mesmo no estúdio, não fica fácil tanto de mostrar, mas aqui mesmo no estúdio existem os vários tripés que seguram as iluminações. Se a gente observar direitinho, o formato que fica é de uma pirâmide, onde as hastes dessas pirâmides sempre formam triângulos, o que faz com que esse ponto de apoio seja o melhor possível, sabe? Então, é um dos motivos aí para que a gente tenha o triângulo como um dos polígonos mais importantes e mais aplicáveis, né, no nosso dia a dia. Será que eu respondi, professor? Arrasou, eu acho que sim. Daqui a pouco ele conta aqui se respondeu. E ele falou no triângulo, eu já fiquei pensando aí, ó, a galera que toca o triângulo, Sim, tá vendo? Sim. Tá lá, bem pleno, levando a música através da matemática. E só é possível aquele som naquele formato. Se o instrumento for feito em forma de quadrado, a nota não sai do mesmo jeito. Então, é impressionante, minha gente, e a matemática se unindo de todas as formas, mas é impressionante mesmo, porque o próprio som, ele é matemático, né? Quem sabe numa próxima aula aqui sobre frações, a gente traz o próprio professor Tiago, que toca aí, trazendo pra gente essa estrutura, né? O estudo da matemática através da música. É muito massa, tá, gente? Gostei dessa ideia que eu acabei de ter ao vivo e vou passar para Tiago pra gente fazer junto. Vai lá, gostei. Voltando aqui para a soma dos ângulos internos, a gente vai dar uma olhadinha justamente, olha para aí, a galera já dando spoiler da aula, ó, como que a gente vai fazer para somar esses ângulos aqui que estão na parte de dentro do pentágono. A gente utilizou uma ferramenta muito massa, que é dividir esse polígono, na verdade, qualquer polígono pode ser dividido em triângulos. Então, a gente já sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, né? Uma coisa que a gente estabeleceu. Tem aula também no sexto ano, uma altura dessa tem aula de quase tudo já no Educa, né? Tem aula também no sexto ano, mostrando como é que a gente chegou nessa conclusão com o próprio triângulo. Tem aula do sétimo também falando sobre isso. Então, a gente já vai tomar essa informação hoje como única, como verdadeira, sem precisar provar, porque já está provado em outras aulas, para utilizar esse artifício aqui na aula de hoje, tá certo? Então, sabendo que a soma dos ângulos internos já é 180 graus, a gente pode utilizar desse argumento e pegar qualquer polígono e dividir esse polígono em triângulos.
a gente começa a perceber que existem relações entre a quantidade de lados que o polígono tem e a quantidade de triângulos que a gente consegue fazer essa divisão, certo? Aqui a gente vai ter, ó, um pentágono, 5 lados, dividido em 3 triângulos. Cada um desses triângulos com a soma dos ângulos iguais a 180. E se você perceber direitinho, o ângulo de um triângulo soma com o ângulo do outro triângulo. Ó, Billy, agora me bota aqui. Agora eu peço para deixar. Essa aí tá certa. Esse finalzinho aqui desse ângulo junta com o outro ângulo do triângulo que está aqui embaixo. Então, ó, se a gente pegar todos os ângulos dos triângulos que a gente conseguiu formar, ó, formam os ângulos do pentágono. Então, a gente consegue, através desse artifício, fazer a soma de todos os ângulos desse novo polígono que está aqui. Nesse caso, do pentágono. Então, a gente percebe que o pentágono tem a soma dos ângulos internos sendo iguais a 3 vezes 180, porque eu consegui fazer aqui 3 triângulos, beleza? Daí a gente começa a perceber que isso é para qualquer polígono. Ó, se a gente for somar, né, 180, 180, 180, a gente tem 540 graus como a soma desses ângulos internos. Então, para você escrever isso, tem aqui, ó, SAI, soma do ângulo interno, até para você identificar isso direitinho, tá certo? Então, um cuidado, né, para a gente ter. Quando o Tiago coloca essa ideia aí, é para a gente prestar atenção. O que a gente começa a perceber? Eu tenho 4 lados, divido em 2 triângulos. Eu tenho 5 lados, divido em 3 triângulos. Eu tenho 6 lados, divido em 4 triângulos. Dá para perceber um padrão aí? A gente que é de matemática gosta dessa palavra, né, minha gente? De padrão. Será que dá para perceber algum padrão aí de comportamento em relação à quantidade de lados que o polígono possui, comparando aí com a quantidade de triângulos que a gente consegue fazer essa divisão? Observa direitinho. Eu tenho 4 lados, 2 triângulos. Vamos começar a perceber de que maneira eu posso relacionar isso. 5 lados, 3 triângulos. Eu tenho 6 lados, 4 triângulos. Então, a gente começa a perceber que a quantidade de lados vai ser subtraída de 2 para dar a quantidade de triângulos, né? Se a gente observar direitinho, a gente tem os lados menos 2 para formar aí a quantidade de triângulos dentro dessa divisão, tá certo? E aí a gente tem, vamos deduzir aqui, né? Relembrar, ver que está sendo bem rápida essa revisão, né? Se a gente tem que a soma dos ângulos internos vai ser a quantidade de triângulos que a gente vai fazer vezes 180, aqui a gente já vai ter isso, ó. L menos 2, o lado menos 2 vai dar a quantidade de triângulos. Vezes o 180, 180 é a soma de um triângulo, né? Do ângulo interno de um triângulo. E aí a gente multiplica pela quantidade de triângulos que a gente achou. Bem facinho, né? Não Vivi? Top demais! Daí a gente percebe, ó, esse tipo de relação, né? Quantidade de lados e quantidade de triângulos, ó, eu tenho 5 lados e 3 triângulos. A gente acabou de fazer essa continha, né? Então, 3 vezes o 180, foi a soma do ângulo interno aí do pentágono, certo? Aqui a gente vai ter a mesma relação, agora eu tenho 4 triângulos. Por que 4? 6 lados menos 2 dá 4 triângulos. 4 vezes 180, a soma dos ângulos aí de um hexágono e de um eneágono, né? Um polígono com 9 lados. Qual que seria a soma dos ângulos internos de um polígono com 9 lados? E aí, professor? Tá tudo certo nesse chat? Tá, pelo que eu entendi, acho que Davi aqui também entendeu. Agora, Briane, tu falando aí de 180, eu lembrei, eu não sei se é da época, não sei se eles vão lembrar, acho que eles eram muito novinhos. Mas tinha uma música que, pra dançar, tinha uma coreografiazinha que dizia 180, 180, 360. Que era você fazer o movimento com a cintura do 180. Isso, aí eu perfeito. pensando, a gente dizendo que a matemática tá em todo que é canto, aí eu lembrando que tem uma música com isso, né? Pois Digo, é. meu Deus. E eu lembrei outra coisa também, na academia, em exercícios de uma forma geral, né, que é a minha área, a gente usa muito a questão dos ângulos para fazer alguns exercícios. Então tem até aparelhos dentro da academia, né, que a gente chama, tem a leg 180, que ela já diz qual é o ângulo que você vai fazer aquele exercício. Então já tem lá, leg 180. Então você vai realizar o movimento ali usando essa relação dos 180 graus para fazer. E aí ele determina também como é que é certo e o que é errado, né, em relação ao movimento.
Minha gente, cada vez mais eu acho que a Heleno vai vir para cá no meu lugar, eu vou ficar no chat, tá certo? Ele vai dar aula e eu fico ali no chat, né não? Acho o máximo essa interatividade. Vivi já tá dizendo assim, olha, tá vendo a substituição acontecendo, né? E aí, pensando na presença do professor Heleno, já coloquei aqui algo que ele pode se familiarizar melhor e fazer comentários interessantes sobre esse cenário aí. E aí, professor, o que que a gente tem aí agora? Ó, isso aí é muito famoso, a gente tem a arena do MMA, né, onde rolam aí as lutas. E mais uma vez, o esporte e a educação física estando presentes junto com a matemática. Eu queria saber se existe uma curiosidade, se existe algum motivo para o formato ser desse jeito. Tem algum motivo para que a gente tenha um octógono? Eu fiquei pensando que se fosse um quadrado, ele teria 4 quinas como se fosse assim para o cara se esconder, vamos dizer. E uma coisa mais assim, para dentro, né, faz com que a área seja bem limitada. Você tem áreas idênticas ali específicas de poder lidar com aquela situação corporal. Será que é isso, hein? Por exemplo, o boxe, que também está presente no MMA, né, que o MMA é uma mistura, mas no boxe o ringue é quadrado. Quer Sim. dizer, não sei se é bem quadrado agora. A gente vai trazer. Mas ele não é nesse formato, De digamos, octógono. de octógono. Ele é num formato meio que quadrado. E a movimentação dos atletas é diferente. Sim. Então, a forma de se posicionar, a forma de defender, eu creio que está mais ligado a essa relação. No octógono, eles conseguem girar mais e ter um deslocamento melhor, tanto para defender quanto para atacar. Pela forma do ringue, eles são até obrigados Pela a esse forma tipo do de ringue, movimento, né? exato. Minha gente, tô achando o máximo essa E aula. também eu acho que também tem muita ligação com a plateia, né? A forma das pessoas assistirem. Como é uma luta que é muito dinâmica em relação aos movimentos, tem muitas possibilidades, né? de golpes, a forma que fica de arena para quem está assistindo se torna mais interessante. Entendi. Então, aí a gente tem esse tipo de relação com o octógono agora representando aí a possibilidade do ringue e a gente tem a aplicação da educação física falando sobre isso, né? A gente tem agora a forma matemática aparecendo aí para você, para que a gente consiga perceber essa relação. Ó, a figura a seguir representa um polígono regular, ou palavrinha para chegar agora e definir outras coisas. A gente já tinha definido o polígono, a gente já tinha definido como calcular a soma dos ângulos, mas quando a gente tem a palavrinha regular, a gente tem aí uma informação sobre lados e ângulos com a mesma medida. Eu posso ter um triângulo de qualquer tamanho, de qualquer lado, porém, quando os lados são idênticos, a gente diz que esse triângulo ele é equilátero. No caso agora, para qualquer tipo de polígono, a gente não vai dizer que é equilátero, a gente vai dizer que é regular. Esse octógono é um octógono regular porque ele força os lados e os ângulos a terem o mesmo valor. E aí, toda vez que essa palavrinha aparecer, você não precisa, olha, tem lados e ângulos com a mesma medida. Você vai internalizar essa informação. Já associa, não é não, Vivi? Olha aí. Então, podemos dizer que cada ângulo interno mede. Espera aí. A gente não sabe ainda a soma dos ângulos do octógono, mas a gente vai descobrir. Só que a gente tem certeza que esses ângulos têm o mesmo valor. Então, vamos criar um mecanismo aqui para isso. Ó, a gente está vendo que esse polígono tem 8 lados, né? Um octógono, beleza. E que a gente sabe que a quantidade de triângulos que vão ser formados vai ser a quantidade de lados menos 2. Então, aqui já apareceu a formulazinha, Tiago aí já colocou para a gente a fórmula de associar a quantidade dos ângulos, né? A soma de todos os ângulos internos. Então, vamos fazer a substituição aqui, ó. 8 menos 2 vezes 180. A gente vai ter 6 triângulos sendo possíveis aí de serem formados. Ó, apareceu aí 6 triângulos para você. E a gente tem 6 vezes 180. Essa multiplicação dá 1080, certo? Eu sei a soma dos ângulos, mas a pergunta diz aqui, ó, qual que é o valor de cada ângulo interno? Como a gente viu que todos os ângulos têm a mesma medida, o que a gente vai fazer agora?
pegar essa soma e dividir pela quantidade de ângulos que a gente tem. Então, a gente vai pegar esse valor e dividir para 8 lados. Vamos ver como é que vai ficar aqui, ó. Dividindo 1080 para 8, a gente vai ter que cada ângulo daqui vai medir 135 graus. Então, professor, o pessoal quando chega ali no vértice, olha aí, a gente adaptando a linguagem da educação física para a matemática ou vice-versa, quando o lutador chega no vértice ali daquele octógono, ele tem a possibilidade de movimentação de 135 graus de movimentação ali naquele cantinho, enquanto que se ele permanecer no centro, ele tem uma abrangência, né, uma possibilidade maior de movimentação, tá certo? E essa é uma estratégia também, né? Você pode, se você observar, numa luta de MMA, eles jogam muito, o atleta ele tenta levar meio que encurralar, digamos assim, para deixar ele com menos área, né, ali, para ele poder se movimentar. Então, quanto menos área ele tiver, mais vai ser difícil para ele sair e se defender. Poxa vida. Treinador Heleno, estratégico aqui já, minha gente. Olha só, nosso tempinho está acabando. Queria muito agradecer a presença do professor Heleno. Se despeça, professor. Minha gente, é uma honra estar aqui, porque aí eu sempre digo, é muito massa quando a gente vai falando sobre outras coisas, né? A gente conseguir colocar a matemática na educação física, a educação física na matemática e por aí vai. A gente já falou até de música, não foi? Foi. E tudo. Que inclusive Davi disse que lembra, viu? Que já escutou essa música, a música que eu falei. Tá vendo? Mas é isso. Briane, muito obrigado pelo convite. Espero estar aqui mais vezes. Depois vão lá fazer os comentários pra gente sobre a aula, né? Que a gente gosta. E sempre tem. Quando a gente junta aqui na aula, sempre tem lá no YouTube. A gente fica bem feliz. Agradecendo a produção top aqui. Agora tá Gil e Billy, mas antes estava a dona Josi também, agradecendo a presença dela. Agradecendo aqui a Jéssica, né, por fazer a tradução simultânea. E um beijão para as minhas amigas de português que vão chegar já já para dar a próxima aula, tá certo, gente? A gente se vê logo mais. Até mais. Tchau, tchau.